Salve galera, o tema do vídeo de hoje é o que é antipetismo. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. O tema do vídeo de hoje é um tema polêmico, né? Polêmica, muita polêmica, como diria a Valesca Popozuda. É o que é antipetismo, né? O termo antipetismo é um dos termos mais torturados no cenário político brasileiro. Eu acho que só não é mais torturado que antipetismo e populismo, né? Porque aí, porra, tudo é populismo hoje em dia, qualquer merda. Espirrei, tropecei na calçada, populismo, não sei o quê. Pois bem, veja, o antipetismo existe enquanto um conceito real e também existe enquanto falsidade, enquanto elemento para negar o debate, para negar a crítica ao projeto petista, dos seus erros e ações do passado e as próprias ações atuais, né? Vamos primeiro entrar na parte séria, correta. Uma explicação estrutural de larga duração histórica, por assim dizer. Primeiro, fala da relação da classe trabalhadora com a classe dominante no Brasil. Veja, o Brasil é um país de capitalismo dependente, que esse capitalismo se desenvolveu a partir de mais de 300 anos de escravidão e de situação colonial, o que fez com que aqui as barreiras de classe que existem em qualquer sociedade capitalista se misturassem com as barreiras raciais e com a ideia de superioridade, mas não superioridade sociológica, né, social da classe dominante frente à classe trabalhadora, uma ideia de superioridade racial, biológica, genética. Então aqui, o preconceito de classe, né, o elitismo, que é típico de qualquer burguesia e de qualquer capitalismo, ele se combina com o racismo, com os sentimentos eugênicos, com a ideia de que a classe trabalhadora, na verdade, não é uma classe inferior, na visão da burguesia, mas sim uma raça inferior também. O que fez com que, historicamente, toda e qualquer representação política, cultural, ideológica, religiosa, simbólica, artística e por aí vai da classe trabalhadora fosse extremamente demonizada e atacada pela classe dominante. Então a burguesia brasileira, historicamente, ela não tolera nada que vem das classes trabalhadoras. Ou seja, o samba, ele era perseguido pra caralho quando ele surgiu, tá ligado? Muito perseguido. Em capoeira, religiões de matriz afro, sindicatos, o que você imaginar, todos os elementos que é fácil achar em qualquer país capitalista do mundo, né? Você vai achar na França, na Inglaterra, na Holanda, na Suíça, na Suécia. Aqui no Brasil, esses elementos de oujeriza, de demonização, de perseguição a tudo que é da classe trabalhadora, eles são mais pronunciados, né? Aqui, a barreira simbólica, ideológica, cultural entre as classes é muito mais aguda, muito mais marcada. Quem explicou isso brilhantemente, inclusive, foi o nosso amigo, né, Clóvis Moura, explicou isso muito bem em Sociologia do Negro Brasileiro e no prefácio à segunda edição do Rebeliões da Senzala, mas também o Nelson Werneck Sodré, no livro Introdução à Revolução Brasileira, também explicou isso. Então isso faz com que a burguesia brasileira ela tenha um verdadeiro repúdio, né, a qualquer partido político que seja popular, que tenha base popular, embora tenha um projeto burguês. Eu não vou aprofundando nesse tema, mas grande parte do ódio que a burguesia paulista sente do Getúlio Vargas, que não era um líder popular, era um líder burguês, se dá pela própria relação que ele estabeleceu com a classe trabalhadora ali, com os sindicatos, especialmente com os sindicatos pelegos, o chamado sindicalismo amarelo, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, acho que essa é a primeira coisa. Na história brasileira, há um processo de repúdio, de negação total a qualquer coisa que tenha cheiro popular. Qualquer coisa que lembre de leve a classe trabalhadora. O que é diferente, por exemplo, da Argentina, em que o elemento popular no campo político, simbólico, cultural, ideológico, institucional, é, por exemplo, muito mais bem aceito, é muito mais transitável do que no Brasil. Isso faz com que o PT, que surge como um partido a partir dos anos 80, vindo das greves do ABC, dos movimentos da igreja, tudo isso que a gente já sabe, o PT, a partir especialmente de 85, né, passa a ser, no plano nacional, o principal partido da classe trabalhadora, né, e vai superando o PCB
tem uma disputa ali com o PDT de Brizola, mas essa disputa na prática, nos anos 90, o PT já tinha ganhado. Como o PT vindo o principal partido da classe trabalhadora, é natural que esse histórico ódio de classe, esse histórico racismo, essa histórica ojeriza à classe trabalhadora passe para o PT. Então o antipetismo nada mais é do que uma variante de um histórico ódio de classe burguês contra a classe trabalhadora. Até os anos 80, isso aparecia como anticomunismo, né? Fundamentalmente que era contra o PCB. Quando o PT toma a cabeça do movimento operário e popular no Brasil, isso aparece contra o antipetismo. Então assim, falavam que o Lula bebia, que o Lula era ignorante, que não sabia escrever, diziam que os prefeitos do PT eram ligados ao PCC, falaram que uma prefeita do PT de Fortaleza, fizeram especulações sobre a vida sexual dela, tendo um sentido vida fácil, vagabunda, algo nesse sentido, assim, sistemas machistas. Acusaram membros do PT de envolvimento com sequestro, falaram que o Suplicy tinha envolvimento com tráfico de drogas, com marginalidade, porque o Suplicy gosta de rap, vai em show de Racionais, enfim, tem aquele meme clássico, né, do Suplicy lá no meio do show, pá, não sei o quê. Enfim, todo tipo de preconceito de classe contra as classes trabalhadoras, o PT foi vítima nos anos 80 e 90, tá ligado? E até hoje, inclusive, os debates que se fazem sobre as políticas petistas na época do governo Lula e Dilma são debates que são crivados, inclusive, de preconceito de classe. Veja, essa coisa que o Bolsa Família faz com que a pessoa, só pelo Bolsa Família, vote em Lula, é tratar a classe trabalhadora, o pobre, como animal, né? É dizer assim, não, o cara é burro, imbecil, ignorante, sem capacidade de raciocínio, e aí só porque ele tá comendo, ele vota no Lula, tá ligado? Essa é a ideia que a Veja, por exemplo, passou por anos sobre o Bolsa Família, tá ligado? É isso. Ah, porque Lula tem maior votação tem uma votação expressiva no Nordeste. Não é por causa do Bolsa Família, e o Nordeste tem muito pobre, muita gente no Nordeste recebeu o Bolsa Família, por isso que o pessoal vota no PT. E não é só isso, né, gente? Eu debati isso, inclusive, no meu vídeo sobre junho de 2013, que tá aparecendo aqui a imagem do vídeo. Porra, eu explico, por exemplo, eu falo do Luz para Todos, o programa de cisternas, expansão das universidades públicas, expansão de concurso público. Tem uma série de elementos que explica a popularidade do Lula no Nordeste que não dá para resumir essa porra só a Bolsa Família, tá ligado? Enfim, isso é mero preconceito de classes. Então veja, sim, existe um antipetismo real. O que é o antipetismo real? O histórico preconceito de classes, o histórico racismo, a histórica ojeriza que a classe dominante tenha, qualquer coisa que tenha cheiro popular, que durante várias décadas foi casado com o anticomunismo, dos anos 80, da metade dos anos 80 em diante, vira mais ou menos antipetismo. Então existe um antipetismo real, que é a negação de qualquer coisa que tenha elemento popular, que hoje no Brasil, esse elemento popular na política, em algumas dimensões, se casa com o petismo, que, gostemos ou não, continua sendo o maior partido de base popular no Brasil. Ainda que cada vez mais uma base eleitoral e não uma base militante. Esse ponto é importante. O PT tem cada vez mais eleitores do que militantes, do que, enfim, classe trabalhadora organizada. Mas o PT continua sendo um partido com maior base eleitoral. Então há uma imbricação, uma fusão histórica entre esse processo de preconceito de classe e racismo de classe que se junta contra o PT, porque tem uma base popular significativa. Então essas coisas que Lula bebe, que Lula fala errado, que Lula é ignorante, que Lula não sei o quê, nada mais é do que isso, preconceito de classe. Então veja, existe sim um antipetismo, concretamente, que está ligado à história da luta de classes no Brasil e a formação do capitalismo brasileiro e da própria concepção de país da burguesia brasileira. Então esse é o debate real sobre o antipetismo, ligado ao preconceito de classes, ao elitismo, ao racismo, à negação de todo e qualquer elemento popular na política, na cultura brasileira. Agora existe o debate falso sobre o antipetismo. E aqui que a gente vai entrar agora. Qual é o elemento falso? Vários petistas usam esse termo antipetismo para negar toda e qualquer crítica ao PT. Então, veja, gente, vamos lá. É verdade ou é mentira que a população carcerária durante o período do governo petista cresceu assustadoramente, inclusive cresceu mais que durante o período FHC? É verdade ou é mentira? É verdade ou é mentira que a violência policial continuou crescendo de maneira assustadora durante os períodos petistas, inclusive com declarações odiosas do Lula e da Dilma sobre a questão da violência policial? O Lula, quando a polícia matou mais de 15 lá no Rio de Janeiro, falou que não se enfrenta bandido com rosas. Tá aparecendo aqui. O Lula, em 2010,
lá na campanha eleitoral, falou que agora tá bom, porque a polícia na UPP bate em quem tem que bater e protege quem tem que proteger. Apologia da violência policial na favela, no Rio de Janeiro, que é a porra do estado com mais violência policial no Brasil. É verdade ou é mentira isso? É verdade ou é mentira que o governo Dilma desapropriou menos terras para a reforma agrária que o período FHC? Sabe? É verdade ou é mentira que durante o período petista se formaram os grandes tubarões da educação, os grandes monopólios capitalistas da educação, porque quando Lula assumiu o governo, o setor privado da educação superior estava praticamente quebrado, pô. Atolado em dívida. Lula foi, recuperou o setor, formou grandes monopólios, inclusive o maior monopólio do mundo, né, na educação privada, que é a Croton, e esses setores foram fundamentais, por exemplo, na agenda do golpe, do ajuste fiscal e, inclusive, na agenda atual do desmonte dos serviços públicos. Esses setores, esses monopólios, foram formados com dinheiro público, uma política do governo petista. É verdade ou é mentira isso? Percebe? É verdade ou é mentira que a política de reforma agrária do petismo não teve reforma agrária, né? Teve desapropriação de uma terra aqui, uma terra ali, programas importantes de compra governamental de safra de assentamento, melhora da estrutura dos assentamentos, apoio pedagógico para escolas no campo, levar campos de universidade para interiores, interiorização do ensino superior, todos esses elementos são verdades. Agora, do ponto de vista da estrutura agrária e fundiária no Brasil, não houve transformação nenhuma. Pelo contrário, o latifundiário cresceu e se fortaleceu como nunca. É verdade ou é mentira isso? É verdade ou é mentira que, do ponto de vista da democratização da mídia, nada foi feito? O governo Lula, em particular, fez um acordo com o SBT, quando o Silvio Santos estava lá quebrado, né? O Pan-Americano foi pro inferno. O Silvio Santos foi lá pedir dinheiro ao governo Lula. O BNDES foi lá... O BNDES não, desculpa, inclusive, acho que foi a Caixa Par, que é um braço de investimentos da Caixa Econômica Federal, e disponibilizou bilhões pro grupo do Silvio Santos, pô. Foi verdade ou foi mentira que o governo do PT fez uma aliança com a Rede Record e turbinou de dinheiro a igreja do bispo da Igreja Universal? Que turbinou de dinheiro a emissora de TV do bispo da Igreja Universal para fazer contraponto à Rede Globo, não investiu porra nenhuma de dinheiro de verdade para criar uma TV de alcance nacional. Porque, com todo respeito ao trabalho dos profissionais da TV Brasil, a TV Brasil, porra, bicho, né? Continua chegando para quase ninguém. É verdade ou é mentira essas coisas? Isso aconteceu ou não aconteceu? Percebe? Aí, não, mas é a correlação de forças. E aí, meu amigo, veja. Correlação de forças é uma análise objetiva de uma situação concreta. Quando você faz a análise da correlação de forças, você não pode dizer assim, a correlação de forças está desfavorável, por isso vou fazer merda. Você tem que fazer uma análise da correlação de forças e dizer, a partir desse cenário, vamos fazer isso e isso para tentar mudar, para tentar melhorar. Percebe? Correlação de forças não é desculpa. Até porque, vamos lá, né, gente? Vamos lá. Vem cá. Quando Lula sai da presidência, Lula sai com mais de 80% de popularidade. Por exemplo, Dilma precisava do PMDB na vice para ser eleita? Não precisava. Mas Jones, mas ela precisava para governar. E que tá, governar o quê? Sim, qual foi o projeto de reforma estrutural que a aliança do PMDB ajudou a passar? E é claro, gente, esse tipo de aliança, inclusive, ela é necessária principalmente se você tem um modelo de governabilidade que não passa por um processo de politização e agitação das ruas, dos movimentos populares da classe trabalhadora. Por quê? De novo, é verdade ou é mentira que o governo Lula e Dilma, em nenhum momento da história, foram para chamar o povo às ruas e organizar um grande debate nacional sobre algum tema estrutural da vida brasileira? Quantas vezes vocês viram, por exemplo, Lula ir para a TV explicar um projeto avançado, radical, progressivo de reforma tributária, chamar o povo às ruas, chamar o debate nacional, mobilizar as universidades, mobilizar os sindicatos da categoria, chamar um grande ato nacional em defesa de uma reforma tributária progressiva? Isso aconteceu? Não. Isso aconteceu pela reforma agrária? Não. Isso aconteceu pela democratização da mídia? Não. Isso aconteceu pela reestatização da Vale, que era a promessa de campanha do Lula em 2002, inclusive, uma das principais promessas? Não. Sabe, isso aconteceu no processo de ampliação, fortalecimento robusto do SUS, reduzindo o espaço para acumulação privada na saúde, dos planos de saúde? Não. Isso aconteceu no setor do transporte para instituir um passe livre, uma verdadeira e radical reforma urbana? Não. Então, assim, quando você escolhe um modelo de governabilidade que o centro da política gira em torno do Congresso Nacional, do Senado e da mediação dos governadores,
e dos grupos de pressão, muitos de mídia, de lobby, não sei o que, realmente. Você vai ter que fazer composições esdrúxulas que ajudam a manter uma governabilidade, mas é uma governabilidade vazia, que não é para transformações, para reformas. Tirando a classe trabalhadora da jogada, realmente. Tem até uma matéria no site do MST, que é o João Pedro Stedley, dizendo que o Lula tinha que ter vergonha na cara. Que o MST estava lutando, mobilizando, politizando pela reforma agrária e o governo Lula de mão dada passeando com o Blairo Maggi. Então vem cá, fala essas coisas, é antipetismo? É antipetismo? É mentira? Alguém pode dizer, ah, Jones, mas é o que tem. Não, não é o que tem. Sabe por quê? Não é o que tem. Veja, a alternativa do futuro se constrói no presente. Então, se você concilia com todos esses elementos, você acaba sempre em uma lógica de menos pior, e de menos pior, e de menos pior, tá ligado? Você aponta os limites do projeto atual, você disputa, você constrói, você recruta bases para ter um projeto mais avançado. Então, essa lógica de, o que tem hoje não pode criticar, não pode e deve criticar. Porque eu acho muito engraçado que é o seguinte, né? Eu tô gravando esse vídeo, é mês de outubro, mês que vem é mês da consciência negra. Todo mundo... no mês da consciência negra vai ser antirracista, né? Todo mundo vai ter Zumbi dos Palmares e Dandara para todo lado. Por exemplo, né? O governo Rui Costa, da Bahia, do PT. Você que vai fazer uma homenagem no mês que vem, no mês da consciência negra, a luta antirracista, a Zumbi, a Dandara, o que você acha do governo Rui Costa? O governo Rui Costa é um governo reacionário no plano moral, no plano cultural, no plano dos costumes. É um governo que tem uma política de segurança pública assassina. O Rui Costa já deu várias declarações ultrapunitivistas defendendo chacina policial. Vá no Google, não acredite em Jones Manuel. Vá no Google e coloque chacina da Cabula, declaração do governador Rui Costa. Você vai ver que quando a polícia da Bahia matou mais de 14 jovens, o governo Rui Costa foi para a televisão, foi para a imprensa falar que a polícia são como artilheiros na hora de fazer um gol. Às vezes erram. Essa foi a declaração do Rui Costa sobre uma chacina, gente. O estado da Bahia já é, segundo o Fórum Nacional de Segurança Pública, já é o segundo estado com mais violência policial. Veja, a Bahia conseguiu a façanha de passar São Paulo. São Paulo tem a porra da rota. E a Bahia conseguiu a façanha de ser o segundo estado em maior número de violência policial. Só perde pro Rio de Janeiro, né? Porque também do Rio de Janeiro é um bagulho difícil. Aí, por exemplo, o governo Rui Costa. Se eu falar que o governo Rui Costa é um governo racista, é um governo reacionário, é um governo punitivista, é um governo do encarceramento em massa, é um governo que ataca o servidor público e é um governo que adotou o mesmo modus operandi de governabilidade que o carlismo da família do Antônio Carlos Magalhães, aí eu sou antipetista? O que eu tô falando é verdade ou é mentira? Eu fiz recentemente um debate na Bahia sobre isso, aí o argumento da galera não é que o ACM Neto pode voltar, mas, sabe? Então, o argumento é que, assim, a gente não pode cobrar algo de positivo, a gente não pode cobrar nossas bandeiras históricas, a gente não pode cobrar o combate à violência policial, o combate ao racismo, o combate às guerras às drogas, o combate ao encarceramento em massa, a defesa do servidor público, a defesa da educação, da saúde, do passe livre, da reforma agrária. Não, o que a gente tem que fazer é aguentar calado toda e qualquer merda que tem aí na praça, porque na esquina tem um monstro pior, né? E aí, se você criticar o Rui Costa, é o quê? É antipetismo? Você vai ter coragem no mês da consciência negra? Você vai fazer homenagem a Zumbi dos Palmares e depois vai defender Rui Costa? Então veja, o antipetismo ele serve também como uma ideologia reacionária. Atenção nesse ponto. O antipetismo serve também como uma ideologia reacionária para legitimar e negar o debate de todas as mazelas do social-liberalismo e do período de conciliação de classes. Porque, simples e objetivamente, ontem à noite eu estava vendo um debate no Twitter, né? Aí estava o pessoal debatendo, porque o PSOL votou contra a PEC 5, aquela que mudava um pouco a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, para impor uma derrota política ao lavajatismo. O PSOL fez uma merda gigantesca votando contra, isso é incontestável. Só que eu achei muito interessante no debate que apareceu um fulano lá no Twitter, falando assim: não, o PSOL há muito tempo é um aliado da reação, com o não vai ter Copa. Aí uma moça foi e comentou: ô filho, vem cá, e não era para protestar contra a Copa não, e as remoções. Aí o sujeito vai e fala assim: não, teve remoções, mas isso é errado, mas não era para protestar contra a Copa. Então veja, na lógica do sujeito, eu não quero nem entrar num debate do protesto, de não vai ter Copa, não sei o quê, mas veja a lógica do sujeito. O fato de mais de 100 mil famílias terem sido removidas de suas casas é um detalhe. Percebe?
Ele está muito interessado em debater se os comitês contra a desapropriação da Copa, se não sei o quê, se os protestos contra a Copa, tudo aquilo que aconteceu, ele quer debater não, ele quer afirmar que aquilo ali foi errado, que aquilo ali foi um crime contra o Brasil e tal, mas ele não quer debater a situação de milhares de brasileiros que perderam suas casas por causa das obras da Copa. Aqui mesmo em Recife, eu falei isso no meu vídeo sobre junho de 2013, e eu participei de protestos contra a desapropriação de famílias, que lá em São Lourenço da Mata, milhares de famílias foram tiradas de suas casas, inclusive o governo Eduardo Campos, na época, tirou as famílias de suas casas para construir a tal da Arena Pernambuco, não tinha nem começado a pagar o aluguel social. Então as famílias foram tiradas das suas casas e não tinham um aluguel social. Aí eu tenho que ficar calado num negócio desse, não pode protestar não, percebe? Veja que ideologia reacionária, o cara tá cagando e andando para mais de 100 mil famílias, veja. Não é 100 mil pessoas, viu? É mais de 100 mil famílias, né? Sim. Que perderam suas casas durante a Copa. Sem falar durante as consequências, né? De formatação de cidade, de concepção de cidade, por aí vai. Então veja, o antipetismo ele também serve como uma ideologia reacionária para negar o debate político. Ele tenta criar uma história que, por exemplo, Bolsonaro é um raio em céu azul. Gente, não existiria bolsonarismo sem uma série de coisas, entre elas o fortalecimento do fundamentalismo religioso, fortalecimento das instituições de ensino privado, que é a base do ultraliberalismo, dessa ideologia ANCAP que viceja aí pelo Brasil, fortalecimento brutal do latifúndio e da militarização da política brasileira. Dá para falar dessas coisas sem falar da transferência turbinada de dinheiro público para a iniciativa privada na educação? Dá para falar dessas coisas sem falar da política do período petista para a mídia? Dá para falar dessas coisas sem aquela estúpida invasão ao Haiti com participação brasileira? O general Heleno estava lá, viu? Grande parte desses generais que estão no governo Bolsonaro estava lá. Dá para falar disso sem falar da UPP no Rio de Janeiro? Percebe? Então, na desculpa do antipetismo, você quer criar um negócio que não pode criticar Lula, não pode criticar o PT, não pode criticar ninguém. Aí tem uma galera revoltada que fala assim, Luciana Genro é lavajatista. Era mesmo, do PSOL. Mas o Haddad também. O José Eduardo Cardoso também. Luciana Genro, em 2014, ela foi candidata presidencial. Em 2015, ela não tinha cargo institucional. O José Eduardo Cardoso era ministro da Justiça. Aí quer dizer que o lavajatismo da Luciana Genro tem que ser lembrado, e tem mesmo, mas o lavajatismo do Haddad, não. O Haddad foi pra televisão falar que golpe é uma palavra muito forte, pô. Aí que teve setores do PSOL que apoiaram o golpe. Teve no PT também. Tá ligado? É isso. Sim. O próprio Rui Costa, inclusive da Bahia que eu citei, o Rui Costa deu uma entrevista na época que o Lula estava preso, praticamente dizendo assim, gente, esse bagulho do Lula pra lá, a justiça resolve, vamos daqui pra frente, eu quero ser candidato. O Rui Costa quase que diretamente tava falando, deixa o Lula preso aí, agora é o bagulho do novo, é o novo e eu vou ser candidato. Tem uns malucos fanáticos aí de uma seita que gosta muito de Neymar, que fica falando assim, não, a esquerda que apoiou a prisão de Lula, papapá. Tem a esquerda que apoia a prisão de Lula, Rui Costa na Bahia. Vai lá. Tá ligado? Então, se estabelece uma política de 2 pesos e 31 medidas que, do lado do PT, ninguém pode fazer crítica e qualquer coisa que não é petista é pau, é porrada. Então, veja, eu vou dizer muito concretamente a vocês. Eu não chamo Lula de cachaceiro, não chamo Lula de analfabeto, não fico chamando Lula de ladrão, não fico chamando Lula de corrupto, não uso o termo lulopetismo. Não uso o termo lulopetismo. Minha crítica ao PT não é uma crítica moral centrada na corrupção. Embora a corrupção seja uma questão que, inclusive, em outro vídeo a gente vai abordar, eu quero debater a política agrária do PT, eu quero debater a política de segurança, eu quero debater a política econômica, eu quero debater a política externa, eu quero debater a concepção de governabilidade, eu quero debater o fortalecimento do setor privado na educação e na saúde, eu quero debater aquela política imbecil da UPP, a militarização da segurança pública, o que foi feito da Força de Segurança Nacional, a política de mídia, de comunicação, e quero sim criticar todos e cada um dos limites do social-liberalismo, e não é só uma crítica teórica, é uma crítica que se faz na prática, né? Porque eu aqui em Pernambuco, no meu estado, e pelo Brasil também na militância, a gente enfrentou na resistência, na luta e com propostas alternativas, muitas das mazelas do social-liberalismo petista. Então veja, o antipetismo de classe média alta, da burguesia, que é moralista, que é antipopular, que é reacionário, que é racista, aqui nós estamos fora. Agora, eu nunca jamais vou deixar de fazer a crítica
aos limites do social-liberalismo petista, que sim é um dos responsáveis pelo desarme da classe trabalhadora nesse momento, que é o maior momento de ofensiva burguesa da história do capitalismo brasileiro. Porque, para concluir, olha, eu já falei isso várias vezes, eu vou repetir até devagar. No golpe de 1964, todo mundo desceu o pau no PCB, dizendo que o PCB foi um dos principais responsáveis pelo golpe. Eu já falei várias vezes que eu considero que, embora várias críticas tenham sido injustas, o balanço geral está correto. O PCB era o maior partido socialista comunista do Brasil, não maior, o maior tem responsabilidade. É isso. Então, sim, uma estratégia equivocada de nossa parte ajudou muito na vitória do golpe, na vitória da classe dominante em 64, beleza? Hoje, quem é o maior partido da esquerda brasileira? É o PCB? Não é. Né? O partido que tem mais base popular é o PT, não é isso? Não é o maior, não é isso que vocês dizem direto? O maior partido de esquerda da América Latina. A CUT é a maior central sindical da América Latina. Se é o maior, tem responsabilidade, meu amigo. Então, se a classe trabalhadora está vivendo essa derrota histórica, se a classe trabalhadora não consegue reagir ao maior ataque da história do capitalismo brasileiro, em termos de retirada de direitos trabalhistas, de fragilização da soberania nacional, de rebaixamento do padrão de vida, sim, o petismo tem responsabilidade política, organizativa e ideológica direto nisso. Essa responsabilidade tem que ser cobrada, tem que ser debatida e sim, o petismo é algo a ser superado pela esquerda, superado por um projeto revolucionário e marxista-leninista, e a gente não abre mão desse debate, a gente não abre mão desse enfrentamento. Ah, Jones, está dizendo que o PT é inimigo? Não, não falei isso. Eu falei que a gente não abre mão desse enfrentamento para superar o social-liberalismo. É claro que hoje a minha prioridade, como de todos os comunistas do Brasil, inclusive, enquanto elemento tático, é derrotar o bolsonarismo. Ok, mas dentro de uma prioridade você tem vários campos de ação, e um deles é, sim, superar o social-liberalismo. E hoje, o principal responsável, o principal representante do social-liberalismo no Brasil é o PT. Então é isso, assim, nenhuma narrativa tosca e que nega o debate de antipetismo vai impedir da gente fazer esse debate, essa reflexão e essa crítica, porque a política sem polêmica é a arma das elites, né? Já diria um grande pensador aí. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar, olhar as camisas da Bolivariana, os cursos da classe esquerda, os cupons de desconto que estão aqui, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.